Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Seguinte pessoal, hoje a gente vai falar sobre um confronto que pode passar sem ser muito percebido nessa rodada, mas é um grande confronto que conta grandes histórias da Premier League, tá? A gente vai falar sobre Tottenham e Manchester United agora, e a gente vai começar olhando a tabela, que talvez esse seja o grande motivo pelo qual a análise dessas duas equipes permita que a gente chegue a essa conclusão, de que nesse momento é um grande confronto. O United está à frente do Tottenham na temporada, está na quarta colocação, 30 partidas, 59 pontos obtidos, contra 53 da equipe do Tottenham, sendo que o Tottenham tem 2 partidas a mais, ou seja, é uma vaga basicamente da Champions garantida para United e Newcastle, restando ali poucas rodadas para o final da Premier League. É uma vaga que vai se garantindo para a equipe de Manchester e para a equipe também do Newcastle, com o Tottenham correndo por fora. Claro, o Tottenham vencendo essa partida, pula para 56, ainda com 2 rodadas a menos, mas fica 3 pontos, né? Então é aquele famosa conta que a gente não pode ficar pensando na possibilidade do United ganhar 6 pontos, porque ainda não realizou jogos, né? Pode ser que aconteça 2 derrotas do United e aí você vai para uma distância de 3 pontos ali na tabela, faltando algumas rodadas. Então tudo isso tem que ser pesado em consideração para que a gente possa entender qual é o caminho que vai se obter nessa Champions League. O grande ponto, e aí eu acho que aqui é importante, quando a gente olha para a tabela da Premier League, tem alguém muito interessado nesse jogo. E esse alguém é o Liverpool. Iago, você está viajando. Não. O Liverpool tem 50 pontos, uma partida a menos que o Tottenham, 31. Se o United garante uma vitória, o United iria a 62, né? O Liverpool, se vencer na próxima rodada, né, seguir nessa fase mais positiva que vem, pode ir a 53, né? Ou seja, empata com o Tottenham e cola ali no Newcastle, passa o Newcastle, empata com o Tottenham ali, brigando por uma vaga na Champions League, mesmo que seja muito improvável, mas principalmente garantindo uma vaga em competição europeia. E por que isso passa a ser importante? A gente não está falando basicamente da classificação em si, a gente está falando de dinheiro investido, né? Então essas equipes, pela classificação que vai ter, chegam num determinado nível financeiro, onde vai te garantir uma pré-Champions, por exemplo, vai te garantir uma possibilidade de maior recurso financeiro na próxima temporada, maior nível de investimento, e tudo isso vai fazer com que a sua equipe tenha maior chance de contratação ou não. Então, para uma equipe como o United, que está passando por um processo de transição e reformulação, para uma equipe como o Tottenham, que está passando e vai passar ainda mais por um processo de reformulação, e para uma equipe como o Liverpool, que precisa passar por um processo de reformulação, todos esses aspectos são importantes. E nesse cenário onde todos os aspectos são importantes, a gente precisa entender jogo a jogo o que vai acontecer, justamente para a gente entender quais são as possibilidades de cada um desses cenários, tá? Então eu vou fechar a tabela agora e vamos para o que vocês estão esperando, né? Que é o Excel com os dados de cada uma das equipes. Então vamos lá para os dados de Tottenham e United. Tottenham jogando em casa, tá? Isso só levando em consideração mando de campo, sem contar o nível do adversário, tá? Só mando de campo. Só contando o mando de campo, Tottenham 56 e United 47, você tem uma vantagem para o Tottenham de aproximadamente 1,5 gol, tá? Então ali entre 1 e 2 gols, tá? O que a gente pode esperar desse jogo? Uma posse de bola muito equilibrada entre as duas equipes, mas com uma vantagem nas taxas de conversão para a equipe do Tottenham. Isso a gente vem falando já desde de umas 4, 5, 6 rodadas atrás, referente ao United. O United não tem péssimos números jogando fora de casa. O problema está na taxa de conversão. Ele converte poucas das chances que ele cria em gol. E isso é um grande problema. Quando ele consegue, ele vence as partidas, boa parte delas. Mas na maioria ele não consegue. E na fase defensiva você tem um equilíbrio muito grande na recuperação, ou seja, na quantidade de ações de recuperação, de início de jogada, uma velocidade de recuperação maior para o United, mas como não consegue converter, não é tão positivo assim você recuperar a bola, dado que você não sabe o que você fazer com ela. E na hora de
se proteger, seja via bloqueio ou via defesa, aí nesse cenário há um equilíbrio grande entre as duas equipes, com vantagem no bloqueio para o United e na defesa para o Tottenham. Então, olhando esse cenário, são equipes que sofrem menos com seus adversários, né? Mas que ao tentar ficar com essa posse da bola, ao tentar realizar essas ações, encontram dificuldades nas conversões. Tanto o Tottenham quanto o United têm dificuldade nessa conversão para gol, mas o United jogando fora de casa consegue ser pior ainda nesse cenário, tá? E aí a gente vai fazer aquele outro cenário, que é justamente colocando a qualificação. Então esse é o primeiro cenário, o cenário que vai para o shorts, é o cenário que a gente faz a análise e que a gente coloca como o cenário mais robusto, porque tem mais dados ali presentes nesse caso e fora. Qual é o segundo cenário? O segundo cenário seria justamente se a gente colocasse equipes do pote 1, digamos assim, né? Equipes entre as 5 primeiras da tabela, e aí há um equilíbrio maior, mas ainda uma vantagem por um gol para o Tottenham, tá? Essa equipe do Tottenham consegue manter a posse tanto quanto o United, mas você vê que os valores já caem de posse, né? Ou seja, eles têm dificuldade de enfrentar equipes desse nível, né? O Tottenham consegue converter mais, mas peca na finalização, o que gera esse equilíbrio. E o United consegue se defender muito pior do que vinha se defendendo. Então, assim, o que inverte a situação? É um Tottenham com dificuldade de criar contra grandes equipes, mas o United com dificuldade de se proteger. Então, as duas equipes que estavam aqui caem de nível, e ao cair de nível, elas mantêm a distância entre elas, que é um gol. Então, nesses dois cenários que a gente traça, a vantagem é do Tottenham. Qual é o grande ponto? Nesses dois cenários que a gente traçou, são pontos da fase final que preocupam o United. Tanto a defesa, e aí obviamente a participação do De Gea, e também da defesa no sentido de deixar finalizar a gol, né? E também de um Tottenham que não converte. Então percebam como os dois pontos que estão ali, eles indicam uma fragilidade, mas principalmente uma mudança constante ao longo dos cenários. Então, as duas equipes apresentam dificuldades, não são as melhores equipes da competição? De fato, não são. Estão mais próximas do meio da tabela do que dos ponteiros, do Arsenal e do City? Estão. O grande cenário e o grande ponto desse confronto vai ser justamente quem consegue minimizar suas próprias falhas, quem consegue aproveitar e evoluir nessa reta final, onde ambas as equipes só têm a Premier League. Basicamente, o United está jogando nesse momento contra o Brighton, né, quando eu gravo esse vídeo, agora eu estou gravando 3h52 do domingo, então ele ainda está jogando contra o Brighton. E é claro, né, a gente vai entender como fica essa próxima temporada, também muito na consideração do que vai acontecer. O United briga diretamente com o Newcastle pela terceira colocação e mais dinheiro em caixa, e o Tottenham vai brigar com o próprio United pela vaga na Champions League, mas também tem que ficar de olho nos que vêm embaixo para justamente não perder essa qualificação, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Gostou? Curta, comenta e compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. E também compartilhe no grupo de WhatsApp, Telegram, Instagram, o que vocês tiverem, tá? De rede social, te agradeço demais, beleza? Muito obrigado pelo carinho com o projeto, um grande abraço a todos e valeu! Até a próxima!